Olá, boa tarde a todos, boa tarde pessoal que está entrando. Olá, René, Tiago, senhor Heinz, Rafael, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Como vão? Vamos liberando as pessoas que estão na lista de espera aqui. Boa tarde a todos. Estou olhando para o lado porque eu estou com 2 monitores, daqui a pouco eu foco na câmera. Boa tarde. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um webinar aqui da VDI. A gente tem o prazer hoje de contar com o Fernando, que daqui a pouquinho vai se apresentar um pouco melhor, mas hoje nós falaremos de uma maneira bastante dinâmica, rápida, interativa. Aliás, os convido para participarem conosco aqui, caso tenham interesse de fazerem perguntas, comentários, nós leremos ao vivo e faremos as perguntas ao vivo também. E hoje a gente vai falar de um tema que vem surgindo no mercado numa ascensão incrível, chamado outsourcing, né? O outsourcing ou a terceirização, já há alguns anos e só em crescentes, vem abastecendo o mercado com uma série de oportunidades diferentes e que muitas empresas, por vezes, não exercitam, seja por falta de informação ou, de repente, falta de tempo, também vamos falar isso, e assim por diante. Então, a gente vai falar de terceirização, a gente vai falar de outsourcing e, evidentemente, como VDI, focado em engenharia, né? O tal do ESO, que o Fernando vai explicar para a gente como exatamente funciona. E para isso, a gente convidou um dos grandes especialistas que nós conhecemos nesse mercado de outsourcing de engenharia, diretor da Tecnic, uma das empresas associadas à VDI, que vai abordar um pouco quais são as oportunidades, quais são os benefícios e um pouco do panorama geral desse cenário de outsourcing de engenharia, para que você, aí da sua casa ou da sua empresa, possa ter insights, né, de como aplicar isso na sua empresa, se isso faz sentido para você ou se não, né? Vamos entender um pouco desse cenário como um todo e especialmente as oportunidades do mundo de terceirização de engenharia, tá bom? Fernando, seja muito bem-vindo. Queria passar a palavra do palco virtual aqui para você e te convidar a compartilhar sua tela também depois que você se apresentar. Tá com você. Joia, João, obrigado a todos que estão participando desse nosso bate-papo. É uma satisfação e uma honra para mim poder conversar com vocês a respeito desse assunto que eu gosto tanto, que é a engenharia, né? E como ela se desenvolveu ao longo das últimas décadas e de como ela tem sido olhada para o mercado como sendo um potencial diferenciador da performance de nossas indústrias, diferenciador de como a gente produz os nossos equipamentos, produz os nossos insumos para a comunidade, para o mercado, de uma forma estratégica, de uma forma econômica e de uma forma prática, né? Por certo, esse é um assunto fascinante. Hoje o mundo ele é entendido como global e muitas vezes a gente acaba entendendo a terceirização da engenharia como mais uma terceirização dentro das nossas empresas. E aí hoje a gente vai descer talvez numa camada um pouco mais profunda nesses minutos que vamos estar conversando aqui, para a gente poder, de certa forma, compreender, pegar as delicadezas, pegar os detalhes e acabar, de certa forma, fazendo disso uma fonte interessante de lucratividade e perpetuação das nossas empresas. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar o nosso bate-papo e aí a gente vai avançando na medida em que forem surgindo os aspectos relacionados a esse assunto. Então, eu sou o Fernando. Perfeito. Está tudo certinho, né, João? Perfeito, perfeito. Então, aqui do lado a gente tem o logo da nossa empresa, uma empresa pequena, emergente, muito interessante, muito assim, cheia, repleta de histórias ao longo da vida pregressa profissional de todos os seus sócios e de todos os seus colaboradores, que são muito competentes. E aqui tem a minha modesta apresentação. Então, eu sou engenheiro naval como formação, né? Fiz na Poli na década de 80, engenharia naval, fui trabalhar na Marinha
E lá na Marinha, eu percebi na década de 80 que todos os estaleiros começavam a fechar, ter problemas, né, de insolvência. Aí eu me direcionei para a soldagem, que até então era um assunto um pouco obscuro para mim, né? E aí fui me aprofundando nesse assunto soldagem e percebi que é um processo de fabricação extremamente fascinante. Por conta disso, junto com mais 2 sócios, nós abrimos um laboratório metalúrgico. Eu saí da Marinha, me voltei para a soldagem, fiz minhas qualificações, aquelas da Petrobras, nível 1 de solda, nível 2 de solda. Me aproximei da ABS, que é a Associação Brasileira de Soldagem, fiz minha pós-graduação pelo International Welding Institute. Hoje eu sou um engenheiro internacional de soldagem também. E aí vendi o laboratório para uma grande companhia, maior certificadora do mundo, fiquei como diretor técnico. Aí tive a possibilidade de conhecer inúmeras outras empresas que até então, com o meu laboratório regional, eu não tinha oportunidade de conhecer. Aí foi uma outra universidade, acabei aprendendo muito mais coisas, fazendo muito mais network, e até um determinado momento que daí nós abrimos a Technic, encerrou-se o meu ciclo dentro dessa multinacional, e aí eu abri a Technic com o propósito de fazer um desenvolvimento muito mais personalizado, um atendimento muito mais face-to-face, né? Junto com os meus clientes que estavam já naquela época, 3 anos atrás, numa demanda reprimida muito grande por outsourcing de engenharia, né? E aí, por conta de amigos e por conta da notoriedade da VDI ao redor do mundo, aqui no Brasil, a gente veio a se filiar e eu estou muito satisfeito em estar associado à VDI, junto com todo o time que eles têm, que realmente eu tenho orgulho de estar junto e de estar sempre conversando. Outsourcing de engenharia é um conceito que acabou surgindo pelo fato das empresas estarem hoje reduzindo seus quadros de engenheiros orgânicos dentro das suas próprias organizações. Essa redução faz com que você procure fornecimento de serviços de engenharia, nós vamos ver as definições nos próximos slides, procure as soluções de engenharia fora. Isso, de certa forma, nos remete a algumas situações que a gente ouviu dizer de utilizar alguns escritórios de programação, alguns escritórios de TI da Índia, onde não era mais necessário você ter o TI dentro para desenvolvimento de software e assim por diante. Por conta disso, o outsourcing de engenharia, ao longo dos anos, vem ganhando corpo. Só que o ganhar corpo do outsourcing de engenharia, ele deve ser acompanhado de um determinado cuidado, diria eu, pelo fato de ter algumas situações, algumas gestões de risco que nós precisamos entender ao longo dessa contratação. Contratação engenheirada, contratação skilled, vamos chamar assim, contratação entendendo qual é o escopo desejado e qual a competência real que esse outsourcing pode fornecer a você. Então, é mais um desafio do século XXI que está sendo colocado diante de nós e a gente precisa, de certa forma, montar essa rede transversal de conhecimento a respeito desse tema para que a gente possa ter uma performance tão boa ou melhor na contratação de engenheiros, seja na forma de HH, seja na forma por demanda, entrega de projetos ou de disponibilidade de tempo. Essas duas formas são entendidas como outsourcing, por sinal, e fazer disso uma compra que seja realmente lucrativa para as nossas companhias. Então, vamos seguir aqui para a gente entender, aqui está só a definição que eu falei para você, é o processo de contratação de funções de engenharia, que pode incluir básico, detalhado, conceitual, compliance com leis e normas. Aqui eu abro um parênteses muito interessante, porque às vezes empresas multinacionais fornecem plantas para o Brasil e sem o entendimento de que existem algumas normas regulamentadoras no Brasil que pedem que tais plantas estejam em compliance com essas normas. NR12 é um dos exemplos clássicos, onde nós temos que ter, por exemplo, escadas projetadas, corrimãos projetados, guarda-corpos projetados, proteção de mão, proteção do equipamento para você não sofrer um acidente.
específico para o Brasil, e muitas vezes ela transcende até as regras que são praticadas internacionalmente, e NR13 também, que é uma norma que nos provoca a dar integridade aos nossos ativos pressurizados, né? Vasos de pressão, caldeiras, tubulações com fluidos especiais, tanques API 650, que são aqueles tanques rentes ao solo, que são utilizados para guardar combustíveis, produtos inflamáveis e assim por diante. Tudo isso nos é, digamos assim, cobrado no que diz respeito à empresa de engenharia, para que a gente possa fazer o fornecimento desse projeto, fornecimento do detalhamento, fornecimento de fluxogramas em compliance com essas leis e normas brasileiras, né? E integração de sistemas, etc, etc, né? Então, vocês percebem que o arcabouço que trata do assunto de serviços de engenharia é bastante grande. E só por esse slide aqui, só por esses 10 minutos que nós já estamos conversando, vocês percebem que nós já estamos andando sobre gelo fino, que nós estamos já tocando em certos assuntos, que cada um desses assuntos pode criar uma necessidade de intervenção futura para a gente corrigir algum desses aspectos que, porventura, tenham passado desapercebidos, né? Então, outsourcing de engenharia crescendo brutalmente ao redor do mundo, uma taxa de crescimento gigantesca, por conta de que muitas vezes você tem diferenças cambiais entre Brasil, Europa, Brasil, Estados Unidos. Por exemplo, nós aqui da Technic fazemos projetos de engenharia para os Estados Unidos, porque os nossos engenheiros bem remunerados aqui no Brasil são percebidos como engenheiros mais acessíveis por locais onde a moeda é mais forte, né? Outro aspecto relevante é que hoje nós estamos participando aqui de um webinário com uma comunicação absolutamente robusta. Vocês todos me ouvem com uma facilidade bastante grande, a conexão é bastante simples, a plataforma é muito interessante também. Então, por conta disso, é muito fácil você estabelecer a comunicação entre todos os players que estão envolvidos nesse processo de desenvolvimento de projetos. Fazemos calls constantemente com Espanha, com Estados Unidos, etc., etc., coisa que não poderia acontecer há 10 anos atrás, com as limitações que nós tínhamos no que diz respeito à comunicação, né? Então, a gente percebendo savings cambiais, percebendo que nós temos um ambiente robusto de comunicação e assim, irrevogavelmente, nós temos a situação de sempre redução dos quadros orgânicos de engenharia das empresas, esse cenário permitiu que esse assunto viesse à tona e acabasse sendo um dos grandes destaques no que diz respeito a mercados internacionais. Você observa que nós estamos com a perspectiva de atingir 2 trilhões de movimentação anual no que diz respeito a ESO, né, que é a abreviação de Engineering Service Outsourcing, e a gente, ao perceber que esse mercado é de 2 trilhões, a gente fica com a sensação, ok, me parece que nós temos aqui um mercado grande. Porém, se você observar que nós estamos no ano de 2022, hoje, movimentando 1 trilhão, e a gente coloca a perspectiva de 2 trilhões em 2026, a gente vê que, de fato, o mercado caminha para essa direção, né? Então, aqui está a fonte, inclusive, dessas informações que eu trago para vocês. É, por certo, um exercício de forecast. Não, a gente não tem condições de validar isso de uma forma concreta, porém, a gente percebe que tudo faz sentido quando a gente olha para um mercado onde você pode receber a solução no que diz respeito a desafios de engenharia das empresas que estão o tempo todo, através de greenfields, ou através de brownfields, ou através de manutenção, ou compra de equipamentos por CAPEX, que são equipamentos que trazem maior desempenho, sempre há necessidade de você fazer a instalação de sistemas, fazer automação, fazer elétrica, fazer civil, fazer mecânica e processos através de empresas externas. E aí, eu acho importante a gente começar a tocar num assunto que nos provoca a maturidade, né?
Muitas vezes a gente pode olhar para um slide como esse e entender esse slide como sendo uma moda a respeito desse tipo de solução. Ok, me parece que todos caminham para outsourcing de engenharia, vou contratar engenheiros lá de fora, vou fazer um procurement bem feito, vou mergulhar no detalhamento, porque todos estão fazendo isso. Mas a gente não colocou isso numa perspectiva efetiva de estratégia empresarial. E aí eu acho que esse parênteses é importante para a gente entender que o que move nossas empresas no sentido de fazer uma contratação de engenharia, e vocês percebem que aqui eu já estou falando, e eu estou tratando a engenharia, a solução técnica, o desenvolvimento do software, por exemplo, como algo bem diferente de uma commodity, aí eu acabo percebendo que uma movimentação no sentido de contratação desse tipo de empresa deve ser movida por uma estratégia sustentável, perene, por parte da direção de nossas empresas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa inserir o conceito, a cultura do outsourcing de engenharia e desenvolver uma equipe espelho dentro da sua empresa que possa fazer a interface com esses engenheiros externos com conhecimento de causa, entendendo o que eles precisam também em termos de informação para fazer um bom projeto. Eu falando agora do lado da Technique, falando do lado daquele que é contratado, eu preciso de uma definição clara do cliente, de qual é o mercado que ele quer atingir, qual é o produto que ele quer produzir, qual é o equipamento e o sistema que ele está instalando, para que a gente possa fazer a melhor oferta possível. Então, muitas vezes, o outsourcing de engenharia não pode ser entendido na primeira camada da superficialidade, somente como, olha, eu vou terceirizar o problema de ampliação da minha fábrica. Essa questão estratégica precisa estar na mão do owner, precisa estar na mão da empresa que está fazendo a contratação, né? Então, a estratégia competitiva empresarial deve revelar como a nossa organização, diante da competição de outros stakeholders, de outras empresas que estão no mercado como nós, vai conseguir, através do ESO, conseguir alcançar o desempenho superior, ou seja, com uma lucratividade, com uma sustentabilidade e de uma forma que isso seja repetido ao longo do tempo. E aqui cabe mais um comentário. Observe que, se nós temos uma situação de contratação de engenharia que seja feita de forma por preço, e eu vou rodar o meu mercado para eu poder obter a solução para aquele projeto de engenharia, para aquele determinado escopo que eu estou, e depois eu rodo, vou para outro, depois eu rodo, vou para outra, a gente acaba não tendo sustentabilidade naquilo que a gente está adquirindo e aquilo que a gente está implantando dentro da nossa fábrica. Por quê? Porque a gente acaba tendo uma fragmentação de projetos que muitas vezes não estão interligados, projetos que não têm uma sistemática de gestão por parte do owner, e por conta disso, a gente acaba ficando com um conjunto de projetos que vai gerar um ruído e uma necessidade de gestão muito grande dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa empresa. Seja ela uma empresa do agronegócio, seja óleo e gás, seja automotiva, seja de foods, né? Então, esse desafio não traz uma solução absolutamente encaixotada e ofertada de uma forma estanque. Ela desafia a nossa empresa a se colocar numa condição skilled para conversar, para fazer uma especificação técnica robusta o suficiente e, como resultado disso, receber a entrega da empresa que seja mais adequada, a empresa que seja mais entendida no assunto
para que essa entrega depois possa ser integrada a todos os aspectos relacionados aos desafios de crescimento da nossa própria empresa. Muito bem. Então, nessa primeira parte, a gente está traçando aqui um panorama assim, geral, né, a big picture, né, do cenário de como as coisas deveriam hipoteticamente acontecer para que as coisas, de certa forma, sejam concluídas de uma forma vitoriosa, de uma forma lucrativa, de uma forma robusta. E o Brasil, ele traz o quê como desafio? O Brasil, ele traz quais aspectos que devem ser considerados de uma forma mais relevante? A gente já falou aqui, por exemplo, de atendimento a normas regulamentadoras brasileiras. Mas não é só isso. Muitas vezes o nosso entendimento acaba percebendo somente que a empresa de engenharia deve fornecer projetos bem feitos. Vamos para o próximo slide e vamos entender do que eu estou falando. Quando você estabelece uma relação comercial e começa a desenvolver um projeto junto com o seu fornecedor de engenharia, se você não tem conhecimento de códigos internacionais de construção, e eu coloco alguns aqui no slide, depois a gente pode esmiuçá-los um pouco mais, é a função de quem está aqui do lado como especialista alertá-los para o fato de que se ele está fazendo o projeto de uma instalação e essa instalação é pressurizada, ele precisa ter conhecimento de códigos internacionais de projetos e de construção de equipamentos pressurizados, mesmo que isso, numa primeira análise, não seja item requisito de nossos projetos, mas ao final será. Vamos voltar naquele assunto de NR13, por exemplo. Eu disse a vocês que vasos, caldeiras e tubulações pressurizadas devem estar em compliance com a NR13. Você fala, ok, então estando em compliance com a NR13, eu estou feliz, as autoridades estão felizes. Você abre a terceira página da NR13, ela fala assim, o projeto do seu equipamento deve estar fundamentado num código internacional. Pronto, já puxou para dentro mais uma norma. E quando você puxa o código ASME, por exemplo, que é o código que fabrica vasos de pressão, e aqui nós estamos falando de reatores, nós estamos falando de torres de destilação, aqui nós estamos falando de caldeiras, aqui nós estamos falando de todos esses itens que hoje permeiam as plantas industriais. Quando você fala de ASME, ele começa a falar de materiais. Quando ele fala de ASME, começa a falar de ensaios e inspeções que devem ser feitas mandatoriamente por norma. Quando você começa a falar de ASME, você fala de projetos feitos em cima de formulações e equações que são definidas pelo código. Resultado, você acaba de colocar sobre a mesa um conjunto de informações que muitas vezes o cliente não estava sabendo. Você sabia, cliente meu, que ao você instalar aqui um sistema de ar comprimido para a condução de produtos através de tubulação, esse reservatório de ar comprimido precisa atender NR13 e, portanto, precisa estar projetado de acordo com o código? E aí você vai olhar o equipamento, é um equipamento absolutamente anônimo, você não tem rastreabilidade nenhuma, você não sabe que material foi utilizado, você não sabe quem soldou aquele equipamento, você não sabe se a espessura contém um espaço suficiente de corrosão, sobre a espessura para corrosão. Então, você percebe que, contratar serviços de engenharia, eu preciso do outro lado, pessoas que são diferenciadas. Eu preciso do outro lado, pessoas que tenham entendimento, porque muitas vezes eu, como produtor de cacau, por exemplo, ou de café, eu não tenho condições de entender também a respeito de vasos de pressão. Eu preciso de alguém que me oriente. Então, por conta disso, observe que aqui nós falamos só de vasos de pressão. Vamos falar um pouquinho de instalações elétricas. Nós temos a NR10 no que diz respeito a instalações elétricas, e é uma norma brasileira. E aí, quando você puxa a NR10, você traz um conjunto de requisitos, um conjunto de variáveis que precisam ser atendidas, que precisam ser olhadas com carinho, e aquilo precisa fazer sentido
no que diz respeito ao projeto como um todo. Um projeto harmonioso, um projeto bem feito, tudo conversa com tudo de uma forma muito elegante, né? Como a gente costuma dizer. E essa elegância, ela passa pelo atendimento a esse arcabouço de informações técnicas e que são informações absolutamente relevantes para o bom desempenho dos seus equipamentos, né? Outros aspectos que a gente tem também, muitas vezes a gente se depara aqui dentro da empresa, é que o cliente está comprando uma determinada solução, um projeto 3D e que quer que rode numa plataforma que é a plataforma habitual dele, né? E aí, muitas vezes, a gente tem uma plataforma aqui, esse aqui não é o meu domínio, né? Meus outros sócios que trabalham com modelagem 3D que entendem disso, mas muitas vezes um software acaba não sendo competente o suficiente ou tendo a possibilidade de abrir um arquivo de outro software. Por conta disso, há necessidade, antes da contratação, que todos esses aspectos também sejam totalmente alinhados, para que a gente possa fazer isso no momento mais econômico possível, que é o começo da obra. E aí sim você vai ter condições até de adquirir uma licença daquele software, você aprende como funciona, etc, etc, e você dá andamento ao projeto de uma forma muito mais confortável, muito mais rápida. Gerenciamento de risco também é uma coisa que vai pedir conhecimento por parte de quem está fazendo a compra, já que você precisa perceber dentro do seu contratado a competência para poder fazer o projeto dentro dos requisitos que você está pedindo. Desempenho, etc, etc. Ao final desse alinhamento prévio, você vai ter os seus riscos muito mais contidos no que diz respeito a eu não estou pisando num terreno minado, onde, eventualmente, os engenheiros que estão me servindo não têm competência técnica ou competência de entrega. Muitas vezes ele tem a técnica, mas ele acaba sendo um profissional ou uma empresa que não cumpre, de certa forma, a todos aqueles milestones que você determinou ao longo do seu projeto. Então, o gerenciamento de risco é outro aspecto que temos que colocar sobre a mesa para que a gente possa fazer essa gestão, né, já que o owner vai fazer a gestão do projeto e o conteúdo será fornecido pelo terceirizado, e aí você fazer essa gestão que ela seja, de certa forma, restrita a uma região de riscos controlados, de riscos de fácil mitigação, né? Outro aspecto importante, e nós temos uma preocupação muito grande quando a gente está aqui trabalhando com documentos de terceiros, é justamente sobre o sigilo a respeito de toda e qualquer informação técnica que seja passada pelo owner para que a gente possa fazer o nosso projeto. Então, nós temos aqui camadas de firewall, estruturas na nuvem, todas protegidas, trabalhando em nuvens que são absolutamente robustas, contratos muito bem feitos para que a gente não corra o risco de ter aqui o vazamento de informações inadvertida por conta de compartilhamento de informações que não sejam adequadas. Isso também, por parte de quem está comprando esse serviço, é algo extremamente importante, porque muitas vezes o assunto não é tão confidencial, mas ninguém gosta de ver, sejam os nossos dados pessoais, que estão cobertos, aliás, pela LGPD, ou ter os dados de sua empresa, ou alguma maquete, ou algum desenho, algum layout divulgado de forma inadvertida e tratado de forma leviana pelos contratados, né? O desafio do conhecimento de normas de construção é uma coisa especial, e eu volto a ele aqui para a gente conversar a respeito disso, é porque elas são muitas e elas passam também por revisões. Grande parte das normas regulamentadoras brasileiras passaram por recente revisão. Nós não temos, enquanto compradores, tempo para poder fazer a leitura e a detecção daquilo que mudou. E nós, como escritórios de engenharia, temos a obrigação de estarmos usando as normas que são as normas atuais e colocar as antigas na condição de obsoletas. Então, além de nós termos um leque bastante grande de normas a serem atendidas, e muitas vezes até sugerir para o cliente o uso dessas normas. Vou dar um exemplo, por exemplo.
Você solicita que uma linha, um sistema de pressurizado de um determinado produto da sua fábrica tenham os seus equipamentos todos projetados conforme o código ASME, Boiler and Pressure Vessel Code, né, que é esse roxinho que está aqui do lado no slide. Aí você esquece da tubulação. E aí a tubulação, se você está dentro de um processo, normalmente você faz o projeto e a construção e a inspeção da tubulação de acordo com o ASME relacionado à tubulação do processo, que é B31.3. Então, muitas vezes você acaba esquecendo, e aí o bom escritório de engenharia, aquele que está, digamos, updated, vai chegar e falar assim, escute, você está pedindo aqui vasos conforme ASME, você não quer tubulação conforme B31.3? E aí o cara fala, puxa vida, de fato, eu estava pensando no vaso, mas eu não estava pensando na tubulação, que é tão importante quanto o vaso, né? Ela é responsável pela condução adequada e aí ao uso de materiais inadequados pode gerar corrosão, perda de calor, etc, etc, dentro das tubulações. Então perceba, são muitas as normas, elas servem como grandes guias e grandes roteiros para a gente fazer os nossos projetos. A gente precisa ter conhecimento, elas passam por revisões e tudo isso fica aos nossos cuidados. Então, ao se contratar, a percepção deve ser profunda no que diz respeito a termos entendimento a respeito de todos esses aspectos que eu não diria nem que tangenciam, eu diria que participam intensamente do nosso dia a dia, né? Então, em face a esse nosso bate-papo aqui, que nós já estamos, digamos assim, avançando aqui já para o encerramento dos slides, e depois a gente pode passar para um conjunto de bate-papo realmente informal, observa-se que a gente precisa estabelecer dentro do nosso roteiro de contratação algumas boas práticas, termos algumas conclusões já pré-estabelecidas dentro do nosso mindset, para que a gente possa caminhar nessa linha, fazendo com que o procurement desse tipo de atividade acabe estando bastante preparado. E existe uma tendência também, que eu vou até já antecipar para vocês, as empresas hoje, elas estão tão envolvidas no seu dia a dia, no que diz respeito a desafios, cumprimento de metas que são cada vez metas mais intensas, mais demandadas pelo próprio mercado, que o próprio procurement não está mais sendo feito em algumas empresas dentro de sua própria estrutura orgânica. Então, por exemplo, a Tecnic faz o procurement para algumas empresas quando ela precisa contratar pequenas ampliações dentro de suas fábricas, ou sistemas novos, ou muito específicos, muito instrumentalizados, que é uma das nossas competências. O procurement também está começando a ser colocado para fora da empresa, não no que diz respeito à decisão final, a decisão final entre o balance lá de competência técnica e valor final, isso fica ao cargo da própria empresa, né, ao próprio comprador, mas todo o alinhamento, nivelamento de propostas acaba sendo convidado a ser feito por fora, porque não existe mais tempo, não existe mais HH para a gente fazer o alinhamento disso tudo dentro das empresas que estão numa demanda extremamente alta. Todos nós estamos percebendo um crescimento bastante grande da economia, e essa atividade de procurement acaba também sendo convidada a ser feita por fora. A gente já está fazendo algumas coisas relacionadas a isso também, e a gente percebe que existem savings muito interessantes, porque as especificações técnicas que vão para campo são especificações muito melhor costuradas do que as especificações que, eventualmente, a equipe que faz a gestão de engenharia dentro das empresas acaba tendo que fazer. Então, em face a tudo isso, está desenhado um cenário muito interessante, muito desafiador, ótimo para quem tem conhecimentos técnicos, competência em projeto, competência em construção, e também uma possibilidade de ganhos extremamente elevados
quando você acerta, fica bem definido o escopo que você precisa, que não tem tantas mudanças, e aqui eu digo uma coisa que acontece mais frequentemente do que deveria, mudanças de projeto ao longo de sua execução, e por conta disso está estabelecido um cenário que não tem mais volta. O outsourcing de engenharia chegou, se estabeleceu no primeiro momento no que diz respeito à parte de TI, foi se ampliando para projetos de detalhamento, né? Você tinha o projeto conceitual, o básico, e o detalhamento depois você colocava para a empresa de engenharia fazer lá fora. Hoje o básico, né? Balanço de massa e energia, definição de fluxogramas, hoje também começa a ser colocado em condição de outsourcing. E também o conceitual, muitas vezes eu tenho percebido que nós somos convidados a participar de projetos conceituais quando a situação é realmente assim, disruptiva e muitas vezes o cara nem sabe por que caminho seguir no que diz respeito ao desenvolvimento do projeto desde o conceito inicial, né? Vamos para o nosso último slide aqui, onde eu faço um pequeno resuminho no que diz respeito àquilo que a gente precisa considerar quando vai partir para esse segmento, né? Então, definir e avaliar a completeza e o conteúdo de todos os serviços a serem executados e seus respectivos documentos e relatórios. Muitas vezes, nós somos convidados a participar de alguma tomada de preço e essa tomada de preço diz respeito a uma determinada instalação, um determinado brownfield, um determinado sistema que está sendo instalado dentro de uma determinada companhia. Nós temos uma lista já pré-determinada de todos os itens que nós temos que projetar e nós temos uma lista infindável também de todos os documentos entregáveis, né? Vamos entregar um conjunto bastante grande de desenhos, de documentos, de procedimentos, de datasheets, etc, etc. E, às vezes, a gente vai competir com uma outra companhia e essa outra companhia faz a oferta dela e o comprador fala, puxa, Fernando, você está aqui com um preço, eu tenho uma companhia que está propostando com metade do seu preço. Aí eu falo assim, ok, muito bem, então verifique se bate os entregáveis, né? Aí ele volta depois, assim, meio constrangido, falando, puxa, eles vão entregar 1/3 daquilo que você vai entregar. Então, alguma coisa tem errado. Ou eu estou supervalorizando os entregáveis que eu preciso fazer, ou então a outra companhia está achando que seria somente necessário 1/3 da documentação. Quando a gente faz uma conciliação de tudo isso, a gente explica para o cliente, fala assim, olha, eu estou entregando isso aqui porque você precisa disso, isso. Então, perceba que definir e avaliar a completeza, ficando só na primeira linha, né, é extremamente importante para você comparar, né, batatas com batatas, né? E aí você, a partir dali, depois você desce até a segunda camada e você vai entender qual é a competência de cada um, você vai entender os prazos de cada um e, a partir dali, esse desafio começa a deixar de existir e aí você começa a entrar nos desafios relacionados a gerenciamento propriamente dito, né? E aí você já resolveu as especificações técnicas iniciais, né? O segundo ponto que eu acho extremamente importante que a gente fixa aqui nesse último slide é entender que nós precisamos estimular o network entre clientes e fornecedores de engenharia. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, né? Ou até conhecendo, participando de outros encontros, de outros eventos, de outras discussões, outros fóruns a respeito disso, para que a gente possa manter o mindset totalmente alinhado entre os stakeholders, né? Você entender, por exemplo, eu recebi um telefonema outro dia de uma consulta, eu recebo muito telefonema assim, tipo, Fernando, olha, eu tenho uma situação aqui, isso aqui está dentro da norma ou não? E eu tenho recebido muitas solicitações, muitos questionamentos relacionados a fabricantes que estão dizendo que não precisam atender determinada norma, né? Na tentativa de simplificar algo, mas ferindo de morte o atendimento a uma norma regulamentadora. Então, é importante que a gente, para reduzir esse nível de desconhecimento dos compradores,
de engenharia, é importante essa transversalidade, porque uma coisa é certa, o tempo todo estaremos nós buscando os EBITDAs da vida, os savings da vida e performar cada vez mais as nossas empresas. A gente não pode parar e estruturar a empresa de uma outra forma. Isso é fantasia. Porém, na transversalidade, a gente pode se relacionar por meio de associações como a VDI, para que a gente possa fazer o intercâmbio informal de dados, informações, conhecimento, para que isso transforme a nossa vida numa vida mais serena, numa vida mais prática de poder ser conduzida no que diz respeito a aspectos profissionais. Então, estimular o network, como eu digo aqui, entre clientes e fornecedores de engenharia, em vista de prover entendimento pleno, é fundamental. Porque senão muitas vezes você é surpreendido, você não tem um determinado conhecimento a respeito de um determinado assunto, eu vou exemplificar por mim, instrumentação, não tenho, e se eu fosse gerir um determinado projeto de instrumentação, eu me sentiria muito inseguro, a princípio, por não conhecer minimamente e ter que confiar plenamente nos meus assessores técnicos para poder fazer o segmento desse projeto. Quem cuida de projeto, por certo, deve cuidar de prazos, conteúdos, orçamento, etc., etc., óbvio, porém, precisa ter um certo background de conhecimento mínimo do que se conversar para que a entrega seja percebida como sendo uma entrega que está sendo feita para alguém que entende do que está falando. E isso vem através desse nosso convívio sadio, desse nosso convívio profissional transversal, que eu estou aqui, digamos, estimulando, né, e validando como sendo um aspecto importante para a gente conduzir as nossas atividades, né? E reforçar também o conceito que as avaliações de contratação de engenharia não podem ser negociadas como commodity, né? E aí a gente provoca o procurement a ser cada vez mais técnico, a ser cada vez mais percebedor de nuances que existem entre os diversos players do mercado, para que vocês possam fazer um balance bastante adequado e interessante no que diz respeito a quanto eu vou precisar disponibilizar em termos de capital, orçamento, e o quanto é que eu preciso de robustez no que diz respeito a todos os aspectos relacionados à performance, durabilidade e vida remanescente dos equipamentos, tá bom? Então, em base a isso, João, surge aqui na tela, aqui, exatamente sincronizado, nem combinamos nada, né, João? Mas eu acho que se fecha aqui esse primeiro momento, né, que é um momento que a gente tinha até combinado aqui em torno dos 40 minutos, e falamos, eu acho que passamos de uma forma diagonal, mas eu acho que a gente conseguiu descer a uma certa profundidade para colocar esses pontos de vista para a gente, né, colocar na nossa gavetinha aqui de entendimento sobre o tema. O sincronismo aqui foi grande, né, Fernando? Obrigado pela apresentação. Aqui nos nossos minutos finais que nos restam, eu queria abrir as perguntas do pessoal e começar com a primeira do Rafael Erler. Ele diz o seguinte: pessoal, boa tarde. Como nós aqui no Brasil podemos nos posicionar frente à concorrência de outros países provedores de serviços de engenharia e possuem abundância de profissionais talentosos e preços atrativos, né? Como os países asiáticos, por exemplo? Essa é a pergunta do Rafael. Rafael, excelente pergunta. Eu tenho percebido ultimamente que, de fato, existe essa concorrência. Na medida em que se estabeleceu o mercado global, a gente compra hoje desde Bluetooth, né, da Ucrânia, e que está em falta no mercado. Automóveis estão tendo dificuldade de adquirir os sistemas Bluetooth para suas multimídias, os microchips, né, que vêm de Taiwan, e também aspectos relacionados a profissionais de engenharia. Tem sim, porém, hoje, o câmbio ele não é tão desfavorável a nós. Muito pelo contrário. Pelo fato de o pessoal ter percebido internacionalmente que todas as fichas foram colocadas no mercado asiático, e isso, de certa forma, causou um certo risco percebido durante a pandemia, por conta das paralisações das fábricas, etc.,
eu estou percebendo uma movimentação de fragmentação das soluções, no que diz respeito à engenharia, a todo o mercado de uma forma geral. Então, hoje, por exemplo, a gente é consultado pela França para poder fazer algum determinado projeto de um sistema esquidado, né, que a gente chama, é aquele sistema que a gente coloca tudo dentro de um skid e faz o sistema, por exemplo, gerar ácido sulfúrico, etc., etc., e a gente é extremamente competitivo, né? Então, eu acho que o grande desafio não seria, Rafael, né? Não seria preço, seria a gente se provocar a estar updated o tempo todo no que diz respeito às normas, no que diz respeito ao conjunto de requisitos técnicos que o pessoal está pedindo. E aí está no nosso controle, né? O câmbio não está no nosso controle, mas o que está no nosso controle é a nossa formação, né? Seja a formação de projetistas, que cada vez mais são desafiados a fazer projetos que sejam muito compreensíveis, muito amigáveis, de fácil leitura e de muito poucas revisões. Isso é um dado importante. Rapidamente. E aí, aquilo que estiver condizente com o custo, daí a gente acaba, de certa forma, estando na mão do câmbio que não está no nosso controle. Mas o restante, sim, certamente sim. A gente tem condição de mexer nesse mercado e fazer bastante barulho. Legal, Fernando. Deixa eu ir para a próxima aqui, do Heinz. Quem são os clientes ideais para um serviço desse tipo? Quais setores? Heinz, eu percebo hoje um crescimento muito grande do agronegócio. Grandes plantas industriais estão sendo compradas, adquiridas, fundidas, né, por outras corporações que têm um nível de critério de funcionamento mais elevado. Então, essa é uma área bastante interessante para a gente procurar. Outra área bastante interessante é a área de frigoríficos no Brasil, que é uma área que está crescendo em conhecimento de uma forma bastante perceptível. Os frigoríficos, antigamente, João, você não é da sua época isso daqui, mas a gente chamava de matadouro, né? E aí depois chegaram os frigoríficos, grandes players, né? E depois foram surgindo muitos outros. E esses muitos outros foram crescendo de uma forma orgânica e hoje pedem engenharia de fora para poder auxiliar a colocar todos aqueles equipamentos dentro do compliance com as normas e as novas plantas também dentro de compliance. Então, são duas áreas que eu vejo em crescimento. Por óbvio, óleo e gás também está sempre comprando engenharia de fora, né? Até a própria Petrobras não possui nos seus quadros engenheiros para tudo. Então, por exemplo, compram engenharia de perfuração de outras empresas e assim por diante, né? Mas eu acho que esses já estão mais maduros, né? São cadeias já mais robustas. Mas o agronegócio, foods e frigorífico é uma área muito interessante. Legal, Fernando. Deixa eu te fazer mais uma aqui do Rogério. Quais são as competências que o gestor orgânico deve ter para com o time a ser contratado pontualmente, entre aspas? Depende da área que você está contratando. Se você está contratando manutenção, reforma, brownfield, você precisa entender, de certa forma, ou ter um network ao seu lado de pessoas que entendam de integridade de ativos usados, equipamentos, bombas, válvulas que já passaram por ciclos aí de 5, 10, 15 anos de operação, e aí você percebe que, puxa vida, se eu começar a mexer aqui, pode estourar aquele tubo ali, aquela válvula pode parar de funcionar, se eu mudar o meu fluido, acelera a corrosão. Então, eu preciso ter um entendimento mais ou menos voltado para essa área, né? Que seria a integridade de ativos usados. Se eu estou numa área que está voltado a fluidos corrosivos, né? Por exemplo, fábrica de papel trabalha com fluidos e graças a Deus muito bem.
e trabalha de uma forma muito robusta, com muito zelo, mas tem muitos fluidos que são corrosivos, né? Então, você precisa estar cercado de um pouco de conhecimento de corrosão, execução adequada da montagem e tudo mais, né? E quando você trabalha com assuntos relacionados à movimentação de grandes cargas, você vai para esse assunto. Sempre na primeira camada, Rogério, você não tem obrigação de entender, mas você tem a obrigação de se fazer entender nas necessidades que você tem para que o outro lado entenda a sua dor, entenda o seu desafio. Obrigado. Fernando, vou para a última aqui, pelo menos até agora. Nos restam mais 8 minutinhos. A última do Lucas Alberto. Como funciona a garantia da qualificação dos profissionais para a contratação de um projeto específico? Não funciona, Lucas. Boa pergunta, Lucas. Não funciona. Quer dizer, enquanto que engenheiros no ambiente americano, para poder fazer um projeto de vasos de pressão, precisam estar, conforme norma, enquadrados dentro de uma determinada linha de atendimento em escolas, em academias que tenham um quadro robusto de preparação desses profissionais, aqui no Brasil a gente está ainda um pouco distante. Então, corremos o risco de medir feijão, comparar feijão com arroz, né? Ou seja, hoje você faz um curso de engenharia e você é reconhecido como um profissional que é capaz de fazer as entregas compatíveis com engenharia. Por outro lado, isso não é garantia de que você vai fazer dessa forma. Então, como garantir? Não tem como garantir. Eu, por exemplo, sou um profissional certificado para fazer documentação de soldagem. Existe um aspecto, um quadradinho muito pequenininho ali no canto, no que diz respeito à soldagem e ensaios não destrutivos. Quando você fala de projetos estruturais, quando você fala de projetos de vasos, quando você fala de projetos de tanques, quando você fala de projetos elétricos, tem de tudo no mercado. Não tem garantia da qualidade. Apesar de você ter a assinatura de um documento que se chama ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, isso, de certa forma, é muito pouco para que você possa estar garantido de que aquele trabalho foi bem feito. E aí você entra nos meandros jurídicos e aí você pode até se perder dentro daqueles meandros e o pior, você ter colocado a sua fábrica em indisponibilidade. Então, na verdade, aquela situação pregressa de ter, de fato, um cenário bem claro do que você está contratando e o passo seguinte, você verificar através do portfólio das empresas, através da competência curricular daqueles profissionais e na percepção do convívio preliminar com os futuros contratados, é o que faz com que você, de certa forma, pise num ambiente um pouco mais firme ou um pouco mais pantanoso. Muito obrigado pela resposta, Fernando. E com ela a gente vai se encaminhando aqui. Opa, surgiu uma última, parece? Mais um comentário, Fernando, parabéns, excelente apresentação e esclarecimentos, importante pelo que ainda vivenciamos no dia a dia. Então, Manuel te parabeniza aqui pela apresentação. Vamos, então, nos encaminhando para o encerramento. Fernando, queria te agradecer. Acho que o pessoal que tiver interesse em entrar em contato com você, a VDI pode passar os seus contatos, né? Inclusive, você compartilhou comigo a apresentação. Deduzo que eu posso enviar para o pessoal, certo? Claro. Legal, então a gente envia para as pessoas e agora nesse clima de encerramento, eu queria te perguntar se você tem alguma consideração final antes da gente encerrar a transmissão por aqui. Olha, a consideração final que eu gostaria de fazer, ela é muito rápida e muito focada. Eu vejo um cenário de desenvolvimento industrial gigantesco no futuro curto do Brasil. Nós temos uma demanda reprimida, nós temos um mercado espetacular a ser suprido de soluções de engenharia e a gente precisa se estabelecer de uma forma muito conectada. O Brasil é um continente. É impressionante você verificar como o norte não conhece o sul, o leste não conhece o oeste. Nós precisamos
fazer com que redes como a VDI, como a ABS, da qual eu sou presidente, me permita citar que é uma associação irmã da VDI, e todas as outras associações, sejam formais ou informais, precisam estar conectadas para suprir soluções econômicas, práticas e rápidas para um desafio industrial monstruoso brasileiro, pensando só no mercado interno, que é monstruoso. Então, a minha consideração é: nós precisamos aprender, sermos curiosos o tempo todo, no bom sentido da palavra curioso, no bom sentido de eu não posso parar de me formar, eu não posso parar de aprender coisas o tempo todo, mesmo porque a linha de conhecimento anda numa velocidade maior, muitas vezes, daquela que a gente é capaz de entender, né? E aí, por conta disso, formar redes boas, sólidas, transversais, de compartilhamento de conhecimento e de evolução, porque o nosso futuro profissional, por certo, está garantido se a gente apostar nessa curiosidade do bem, apostar no conhecimento, apostar em fazer entregas de valor e fazer disso sistemas, empresas e indústrias cada vez mais seguras dentro desse Brasilzão nosso. E por conta disso, eu deixo o meu muito obrigado a você, João, a todo mundo que teve a paciência aqui de me ouvir nessa horinha em que a gente trocou poucas palavras a respeito disso, mas que seja isso o início de uma forma bacana da gente pensar no futuro. E vamos para as próximas, e muito obrigado pela oportunidade. Imagina, Fernando, o agradecimento é nosso. Obrigado pelas considerações finais, obrigado nossos ouvintes, assistentes que ficaram aqui até o final, e nos vemos em breve no próximo webinar ou, de repente, até em algum outro evento presencial, os quais, aliás, estamos retomando, tá bom? Obrigado a todos, não precisam se preocupar com nada de encerramento de transmissão, eu vou encerrar para todo mundo aqui e nos vemos em breve. Obrigado, um abraço a todos, boa tarde.